Muitos me perguntam o que seria uma carteira diversificada de investimentos que eu falo tanto. Tem uma galera que está meio preocupada com a crise que pode chegar, então esse vídeo é para vocês. Bom, antes de começar, a diversificação não é apenas necessária porque você está vendo uma crise pela frente ou algo do tipo. Eu, pelo menos, acredito que seja algo que sempre devemos ter, com o objetivo de reduzir a sensibilidade da nossa carteira às variações do mercado, que muitas vezes somos pegos de surpresa. Segundo ponto, vou dar um exemplo aqui de uma carteira moderada e arrojada. Nem vou falar os percentuais de cada categoria para não induzir vocês. Este vídeo é mais para fins didáticos, para vocês saberem as categorias possíveis de alocação. E aí acabei optando pelo perfil mais moderado e arrojado, pois o leque de investimentos que cabe a esse tipo de perfil é bem maior do que se eu tivesse selecionado um conservador, por exemplo. Dito isso, vamos ao que interessa. Bora! Partindo da parte mais conservadora. Renda fixa pós-fixada. Renda fixa nada mais é do que emprestar o dinheiro. E o pós é a maneira de remuneração, que no caso está atrelado ao CDI. Lembra do CDB que seu gerente do banco te ofereceu pagando 80% do CDI? Vê se pode uma coisa dessa aí! Vê se pode! É isso. Além dos CDBs, tem os LCIs, LCAs, fundos de renda fixa, algumas debêntures, CRIs e CRAs. Também há previdências privadas nessa categoria. Qual escolher dependerá do risco de crédito de cada um e o prazo que você poderá deixar o dinheiro investido. E falando nisso, aqui também é onde você deixa a sua reserva de emergência. Seria no fundo DI, no Tesouro Selic ou no CDB com liquidez diária. A segunda categoria seria a renda fixa IPCA, bem parecido com o anterior, só que a remuneração estará atrelada ao IPCA, a nossa inflação. Geralmente os ativos nessa categoria são CDBs, debêntures, CRIs, CRAs e o Tesouro Direto IPCA+. Geralmente são investimentos com prazo um pouco maior. E também há os fundos de inflação, que são de renda fixa que buscam acompanhar ou superar as variações do Tesouro Direto. E apesar de serem de renda fixa, esses fundos também possuem oscilações devido à marcação a mercado que os títulos do Tesouro Direto também possuem, exceto o Tesouro Selic. Partindo para a terceira categoria, os multimercados. Ops, esqueci de apresentar uma categoria antes. O de renda fixa pré-fixado. Aqueles que sabemos exatamente a rentabilidade que teremos na hora que aplicamos, seja 7%, 10%, o que for. No caso aqui eu zerei, por isso que nem aparece. Esse tipo de investimento é mais indicado e recomendado quando a Selic está lá em cima e a perspectiva é de queda. Como já caímos de 14,25% para 6% em pouco tempo, não sei se ainda vale tanto a pena assim, mesmo com a expectativa de que a Selic caia mais um pouco. Mas é algo para ficar no radar, pois dependendo do contexto pode ser um investimento bastante interessante. Bom, voltando para os multimercados, aqui são os fundos de investimentos que você delega para o gestor e a equipe cuidarem do dinheiro para você com uma flexibilidade maior. Eles podem investir em N categorias, na renda fixa, em ações, no exterior, meio que se dá uma carta branca para eles. Ou seja, quando você aplica no multimercado, meio que você já está diversificando entre várias categorias. Dificilmente o multimercado estará alocado em um único ativo ou categoria. Afinal de contas, eles precisam respeitar o mandato e o risco do fundo. E aqui eu divido em 4 categorias de multimercados para ter uma boa diversificação. Multimercado macro, quantitativo, long short e multi-estratégia. Vou dar só um overview para vocês não ficarem perdidos. O macro tem uma estratégia baseada em indicadores e cenários macroeconômicos de médio e longo prazo. Os quantitativos baseados em robôs e algoritmos. Acredito que seja o futuro e em breve farei um vídeo só sobre isso, pode aguardar. Multimercado long short é uma estratégia em que o gestor mantém ao mesmo tempo uma posição comprada em um papel e vendida em outro. O objetivo é lucrar com a diferença na variação de preços desses dois ativos. E eles precisam estar relacionados. Ou seja, imagina que eu comprei Itaú e vendi Bradesco. Se o Itaú subiu 5 e o Bradesco subiu 2, eu ganhei essa diferença. E aí eu também posso ganhar na queda. Se o Itaú cair 3% e o Bradesco cair 10%, eu também ganho esse gap de diferença aí. Claro, se ocorrer o inverso, o Bradesco valorizar mais ou perder menos do que o Itaú, eu perco dinheiro nessa operação. Mas é uma estratégia interessante que eu posso ganhar tanto na alta quanto na baixa da bolsa. E por fim, os multimercados multiestratégias são aqueles que aplicam o conjunto de estratégias que eu falei anteriormente. Ou seja, no time de multimercados, eu tenho um cara que chuta com a direita, com a esquerda, um cara que é ambidestro, um time completo. E esses fundos multimercados geralmente você consegue acessar via os fundos tradicionais e as previdências privadas. Próxima categoria, ações. Aqui meio que está sendo sócio das empresas. Renda variável na veia. Aqui você pode investir diretamente via home broker ou através de fundos de ações. Caso você seja um investidor maior, com alguns milhões de reais, você também tem a possibilidade de investir em fundos de investimentos de private equity.
fundos que investem em empresas menores, que ainda nem estão na bolsa de valores, mas que têm alto potencial de crescimento. Mas um ponto muito importante é também que a diversificação de ativos nessa categoria. Para mim, o segredo é ser sócio de boas e diferentes companhias, de ramos distintos, para que eu consiga diluir o risco. A próxima categoria são os fundos imobiliários. É a mesma lógica de ações, só que aqui está sendo dono de shopping centers, galpões logísticos, lojas corporativas, etc. E também tem aqueles que são de papel, que são aqueles fundos que investem em LCIs e CRIs. Os Is, no final, para quem não sabe, do ramo imobiliário, ou seja, é meio que um fundo imobiliário que investe em renda fixa. Todos eles se tratam de renda variável, tem seus sobes e desces, mas é um pouco menos volátil quando a gente compara com as ações. As premissas continuam as mesmas. É muito importante que a diversificação entre os ativos e categorias. Quando eu falo de ativo, é o produto específico, fundo X, Y, Z. E a categoria seria o shopping center, galpão logístico, loja corporativa, papel, etc. Aqui você também pode incluir os seus imóveis, o apartamento que você mora, o que você adquiriu para alugar, sua casa na praia, a casa no campo, o que for. E um grande problema que eu vejo de grandes investidores é que essa parte de imóvel possui uma participação muito grande no portfólio total de investimento. E isso pode gerar algumas complicações porque você estará alocado em um único risco, o mercado de imóveis. Se despencar, o investidor vai sofrer muito. É verdade. Imóveis encalhados, preços de aluguéis em queda, dificuldades para pagar o condomínio. Bom, agora vamos para a parte atrelada ao exterior. E aqui eu divido em dois principais grupos. Os investimentos em que a variação do dólar não interfere na rentabilidade e os investimentos que possuem esse risco atrelado. E não que um seja melhor que o outro, depende muito do seu objetivo. Os que têm hedge em dólar geralmente são os fundos de investimentos que aplicam fora do país e os quais. Sei que tem muita gente que critica esse tipo de investimento, mas na minha visão a gente tem que analisar caso a caso. Há quais atrelados a fundos de investimentos internacionais de grandes instituições como Morgan Stanley e Credit Suisse que podem fazer sentido uma vez que a gente não consegue acessá-los aqui do Brasil diretamente. Eu, inclusive, tenho na minha pessoa física, como também todos os outros investimentos que eu estou citando aqui nesse vídeo. Bom, partindo para a parte de investimentos no exterior que sofrem a variação do dólar, temos BDRs, que são ações de empresas internacionais que conseguimos negociar na nossa bolsa brasileira, como por exemplo Apple, Google, Facebook, Netflix, Amazon, Disney, entre outras companhias. Também tem os fundos de investimentos que investem no exterior que não tem esse hedge em dólar, ou seja, sofrem diretamente o impacto na variação da moeda. E se você tiver um patrimônio um pouco maior, talvez valha a pena abrir uma conta offshore e investir diretamente por lá. O leque de oportunidades vai ser bem maior, mas precisa ter alguns milhões, senão o custo não compensa. E tudo isso é legal, tá? Ah, bom! E por fim, a parte mais de proteção mesmo, que seria o dólar em si e o ouro. O dólar, por ser a moeda referência no mundo, e em períodos de crise interna e alta inflação, nos protege dos solavancos dos mercados. Daí você pode estar se perguntando, mas eu já tenho uma parte em dólar nos investimentos citados anteriormente, será que eu preciso ter o dólar em si? Veja bem, legal que você já tenha, mas pense comigo. Se o dólar subir, a rentabilidade dos investimentos em si, seja porque é um fundo de ações fora do país ou qualquer outro ativo despencar, um anula o outro. Já no dólar em si, você sabe que vai acompanhar exatamente a variação da moeda. E o ouro eu gosto por ser considerado a moeda mais segura do mundo. Ele não pode ser diluído com o tempo pelos bancos centrais. E o valor dele é corrigido pela inflação no longo prazo. Vejo como um seguro barato. Ou seja, tanto o dólar em si quanto o ouro eu não enxergo como uma forma de investimento, mas sim como um artifício de diversificação. Ambos você consegue investir via home broker ou através de fundos de investimento. Dá para você comprar fisicamente e colocar debaixo da cama? Dá, mas não recomendo, ainda mais no país em que vivemos aqui no Brasil. Então é isso. Para mim, uma carteira bem diversificada tem que ter todos esses elementos. Geralmente, os bancos e as corretoras possuem um comitê que avalia um cenário e recomenda um percentual de alocação em cada uma dessas categorias baseado no seu perfil de investidor, seja conservador, moderado ou arrojado. E isso é algo vivo, os cenários mudam. O contexto pode estar mais favorável para a bolsa, menos para a renda fixa e vice-versa. E a alocação de investimentos vai se ajustando com isso tudo. Ou seja, não é algo estático. Espero que tenha gostado, muito obrigado, até mais.